Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas, debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema da organização social e popular. E para isso a gente convidou aqui o Alexandre Merren, que é consultor e educador popular, né? E temos também a presença da Rosana Soares, que é uma ativista social. Sejam bem-vindos para a gente conversar sobre esse tema importante, né, da organização popular, das comunidades, das pessoas, né? Trazendo um pouco da longa experiência que vocês têm, que eu né, mais ou menos conheço um pouco, né? Dessa experiência muito interessante. Talvez vamos começar com o Alexandre, né? Fala um pouquinho dessa tua jornada, dessa trajetória, desse trabalho social e que você tem feito, organização com equipes, com grupos, né? E ONGs e tudo. Então, essa é uma trajetória que nasce desde os anos 80. Eu cheguei no Recife em 84. E me engajei logo nos espaços de igreja que herdeira aí da tradição de Dom Helder, né? E fui presenciar ao longo dos anos 80 uma forte organização popular que vinha das periferias, dos movimentos sociais, reforçados pelos movimentos também que nasciam na organização da Teologia da Libertação, essa igreja que nasce do povo. E nesse percurso eu tive a oportunidade de cursar o curso de Teologia no Instituto de Teologia do Recife e, em seguida, o curso de Filosofia na Católica e depois de Direito. Ia ser padre? Mas quando eu já vim, já tinha deixado. Eu vim para o Nordeste depois que eu saí dos jesuítas. E esse espaço de proximidade, tanto na teologia como convivendo no Morro da Conceição, no Ibura, me possibilitou ver essa realidade das organizações populares e que depois, a partir dessa formação, eu fui acompanhando diferentes grupos, né, ao longo da minha trajetória profissional e também de militância, né, militância política. Em 85 eu morei com os índios Funiô, lá em Águas Belas. Em 87, 88, 89 eu fiz um trabalho de promoção e defesa do direito das comunidades indígenas do Nordeste que viviam um processo de luta pela terra, de afirmação da sua identidade. E depois tive uma grata satisfação de acompanhar de Sergipe até o Ceará, organização ligada aos artesãos. Eram 94 grupos que eu fiquei por 7 anos acompanhando. E depois vim de vez para morar e atuar na região metropolitana do Recife. E nesses últimos 10 anos venho atuando de forma mais focada na organização sindical rural, através da CONTAG, dos movimentos do movimento de trabalhadores e trabalhadoras rurais, né? E também a partir da agroecologia, que é um espaço hoje que se coloca com bastante força, que é um espaço crescente, que vem afirmando a necessidade da gente ter uma relação mais sustentável com a natureza, uma relação de cooperação entre as pessoas, não é? De respeito às diferenças que existem e de uma produção adequada, uma produção sadia, saudável, né? Em que a gente, como povo, possa ter segurança alimentar, que garanta qualidade na alimentação e também soberania, né? Que afirma a importância, né, de cada povo ter o seu patrimônio genético, né? Através das sementes vegetais e animais, indo na contracorrente do agronegócio que impõe, né, que na verdade não se produz comida, mas se produz commodities, né, e que foi a partir dos anos 60 o agronegócio se instituindo a partir da Revolução Verde e o movimento agroecológico vem crescendo a partir dos anos 2000 e a gente vem vendo amadurecer no campo e na cidade uma outra cultura, uma cultura de solidariedade, uma cultura de sustentabilidade. E eu tenho acompanhado esse movimento bem de perto, facilitei as últimas 3 plenárias nacionais da Articulação Nacional da Agroecologia, da ANA, e também contribuí no encontro nacional que aconteceu ano passado, faz exatamente um ano, em Belo Horizonte,
que a gente teve um momento lindo de participação popular, de participação dos povos tradicionais e uma afirmação de que essa mudança ela está acontecendo. As pessoas precisam observar com atenção, porque as feiras populares, feiras agroecológicas, elas estão aí, em Recife mesmo, são mais de 40 na região metropolitana. Isso vem crescendo de forma bastante bonita e transformadora. Nós vamos falar, são vários pontos que é interessante, né? Porque a função de um educador social e popular, que ele pode atuar apoiando, né, questões indígenas, questões da ecologia, questão de solidariedade, direitos humanos, né? E é muito bonita a trajetória, né, do Alexandre Merhem, porque transitou por várias coisas e ainda está uma pessoa de referência aí dentro da participação popular. Mas vamos ver também, temos a presença aqui da Rosana Soares, né, que tem um trabalho que ficou, ela traz para a gente, que foi muito marcante também, a questão da organização do Morro da Conceição, né, dessa comunidade que, numa época, parece que estava tão, né, impactada, houve um avanço e tal. Fala um pouquinho da sua história e depois a gente pode trazer isso, mas fundamentalmente um pouquinho do seu tipo de trabalho, da sua história como uma pessoa também que trabalha com educação popular e ativismo, né, social. Eu sou moradora desde sempre do Morro da Conceição e eu gosto sempre de dizer que eu nasci no início do regime militar, né, e vivi até os 20 anos, pelo menos, sem saber. Eu estava num país e estava sob comando dos militares. A gente não tinha nenhum tipo de informação. E mesmo no Morro da Conceição, eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Com o Brasil. No Brasil, inclusive na nossa comunidade. E aí eu tive a oportunidade, um trauma familiar, e eu conheci Padre Reginaldo Veloso, que na época era o pároco do Morro. E a partir daí comecei a participar dos trabalhos da igreja e me surpreendia a forma, porque no Morro da Conceição a gente vivia uma igreja que não era a mesma que as outras pessoas conheciam, né? A igreja era organizada em grupos, de encontro de irmãos, de casais, e tudo naquele morro as pessoas se juntavam para resolver seus problemas. E eu estava chegando, comecei a participar, e uma experiência interessante, que era um diferencial, era uma releitura do Evangelho, né? A gente trabalhava com o Evangelho fazendo uma comparação com o tempo presente, identificando as dificuldades que o nosso povo passava, né? E daí isso terminava se transformando numa ação que levava à organização. E a gente avançou muito em termos de organização. O Morro da Conceição, na época que o Padre Reginaldo chegou, não tinha água, né? Nós não éramos abastecidos por água potável, as ruas não eram praticamente asfaltadas, as casas, muitas sofriam acidentes no período do inverno, porque os taludes não eram tratados. Então, a comunidade começou a se organizar em torno da água e daquele calçamento principal do Morro da Conceição, que sempre foi um ponto turístico, mas na época não era, a infraestrutura não permitia uma boa recepção. O ponto turístico em vista muito também do santuário, né? Ainda hoje é um ponto turístico por conta do santuário. Mas desde que a imagem da Santa chegou há 104 anos, que aquela localidade... Há 104 anos a imagem está lá, né? Então, a localidade era um ponto de visitação, né? Mas não era estruturada para isso. Então, o padre começa esse processo de discussão, de juntar os moradores para discutirem suas dificuldades e ver de que forma resolvê-las. Fosse por ações de mutirão, ações coletivas, fossem por reivindicações, né, ao poder público. E aí nós nos estruturamos e quando eu cheguei já vi o Conselho de Moradores no Morro da Conceição, numa época em que a cidade convivia com várias organizações de bairro, né? Porque eu acho que a infraestrutura, geralmente o povo se junta para resolver os problemas que afligem a si e aos mais próximos, né? Então, no centro urbano, naturalmente, a questão da infraestrutura tensionava muito as moradias
E aí as pessoas se organizavam em torno disso, existiam federações atuantes aqui em Recife, né? Lá mesmo nós tínhamos a FEACA, que era uma federação que reunia as várias associações e conselhos de moradores para desenvolver algumas ações conjuntas, reivindicatórias. E com isso a gente estava animando a população e se relacionando presencialmente, porque a gente fazia reuniões, né? Juntava o coletivo para, através de assembleias, tomar as decisões. Então, lá no Morro da Conceição, a gente viveu um processo muito amplo de democratização, né, das relações de poder, tanto na igreja como fora da igreja, nos grupos que eram criados. Eles tinham essa proposta de trabalhar horizontalmente, de mesmo que tivesse documentos que obrigavam a ter um presidente, mas na prática era tudo decidido coletivamente. Era uma experiência muito democrática. Era uma experiência revolucionária para a época. Tão revolucionária que incomodava, né? Incomodava a políticos, a governos, porque o pessoal se empoderou, né, do seu poder de reivindicação e da consciência de que tinha direito a ter direito. Sim, porque nessa época, o político, de alguma forma, ele tem um curral eleitoral, né? Como se diz, né? Numa linguagem bem grosseira, né? Então, uma situação dessas pessoas se empoderando, né? Criando participação, vendo o seu papel na vida, na cidadania, no bairro, que eles são os eleitores, isso aí pode causar muita ameaça que as pessoas que eram espaços de formação de consciência crítica, de análise histórica, de leitura da política, autonomia. E de autonomia. Uma política com P maiúsculo, né? Uma política que favorecia a participação e não uma política com P minúsculo, que é um aproveitamento desse espaço para benefícios pessoais. Né? Agora, isso também é um processo formativo, né? E mesmo hoje em dia, depois de todos os ataques do desmonte, porque primeiro nós vivemos o desmonte dessa igreja, né, progressista. Ele acontece desde Roma, que determina aqui as mudanças, como vivemos um enfrentamento dado. O padre Reginaldo é uma pessoa à frente do seu tempo e aí não aceitou, contestou e foi suspenso de ordem. Com a mudança, né? Quando houve uma mudança no arcebispo... Dom Helder saiu, entrou Dom José, que era exatamente. Uma visão um pouco mais, digamos, a igreja para a liturgia, né, para a prática litúrgica. E já não mais a igreja engajada na luta do povo. Né? O povo teria que ir para a igreja rezar. Mas isso, depois com o Papa Francisco, agora é outra orientação, é isso? outra orientação. Porque ele é muito mais ligado aos movimentos, né, sociais, de cuidado da vida das pessoas e não só ficar lá... O processo de nomeação, né, dos bispos durante o papado de João Paulo II e do Bento XVI... seguia uma orientação ideológica que todos os padres que tinham uma sensibilidade maior com o social e eram indicados numa lista tríplice para ser escolhido como bispo, nenhum desses foi escolhido bispo. Havia sempre uma tendência de um perfil conservador e o verbo que Rosana usa, ele é muito precioso, foi um desmonte da igreja. Então, eu estudava no Instituto de Teologia nos anos 80, que foi fechado. Eu fui presidente do DA. E em 89 foi fechado por uma determinação do Vaticano que exatamente divergia do conteúdo que era ensinado. Funcionava de frente ao IMIP. Né? E havia uma presença na periferia de irmãs, de padres que moravam nas comunidades. Seminaristas. Que interessante, Alexandre. Eu fui seminarista católico lá no Rio Grande do Sul nesse período. Foi 87, 89. E eu me lembro que a gente tinha como uma grande referência de uma igreja assim, mais participativa, que chegava muito no povo a visão, a dimensão ligada a Dom Helder, essa tradição. Exatamente. Mas foram muito perseguidos. E aí, quando ele saiu, que houve essa guinada... foram expulsos da Arquidiocese de Recife, de Olinda e Recife, por volta de 38 padres. Expulsos. E aí, Padre Reginaldo era Padre Reginaldo, a comunidade não aceitou. Porque, na verdade, não estava só tirando o padre, né? O Padre Reginaldo era uma referência para a organização do povo, para as conquistas, né? Hoje em dia,
não tem mais nenhuma rua para ser asfaltada, não tem nenhuma ladeira, né, para ser calçada, não tem mais quase nenhum talude descoberto, fruto dessa luta. As casas foram melhoradas significativamente. Pois é. Houve várias ações de infraestrutura. Nós temos creche, nós temos 2 escolas, 2 não, 3, que tem outra lá embaixo. Nós temos uma estrutura, temos o ônibus que sobe o morro, tudo Unidade isso de saúde básica. Dessa luta, né? Então, assim... Vocês consideram essas ações, assim, já que eu estou olhando a tua camiseta ali, mais é esquerda, é centro, é direita, ou transcende essa coisa partidária, é população, ou vocês acham que isso é mais uma... Essa é uma boa Porque conversa. eu acho que o nosso telespectador ele também pode estar pensando alguma coisa sobre isso, porque hoje a gente está num clima, assim, de as pessoas, né, muito facilmente dizer, não, você é um doutrinador, você é um marxista. Marcelo, para mim, o que está colocado é que existem alguns critérios de análise. Então, se existe maior sensibilidade social, maior abertura para a participação, para o exercício da democracia, se existe maior interesse do coletivo sobre o individual, para mim, isso é que vai dando o perfil. Então, o nome que se quer dar não é o partido, e para mim, agora, historicamente, alguns partidos tiveram posturas do mesmo jeito que historicamente a gente teve dentro da igreja, orientações teológicas e pastorais que apontavam com maior solidariedade, compromisso, respeito às comunidades e às pessoas mais excluídas. Porque a gente precisa se dar conta que, desde a chegada dos portugueses, a gente tem processos de exploração, dominação de uns sobre outros. Então, se a gente for ver direitinho, inicialmente os índios foram extremamente explorados, assassinados, agredidos, depois os negros. E tem uma imagem, um brasileiro se adapta, dá um jeitinho, se adequa. A gente sempre teve, em toda a história do Brasil, movimentos que reagiram sobre dominação. Contra a dominação. Então, em relação aos indígenas, várias revoltas indígenas. Em relação aos negros, as revoltas, até a formação de quilombos. Depois a gente tem aqui a Revolução Praiana, a gente tem praieira, a gente tem a cabanagem no Pará. Então a gente tem expressões de movimentos organizativos de resistência ao que uma elite dominadora quer colocar. A gente experimenta isso também. Né? A gente vai fazer um intervalo agora, porque o nosso tempo de 18 minutos, e aí a gente volta a conversar com certeza sobre esse importante tema e essa história, né, interessante que vocês trazem na sua experiência vivida e dessas comunidades aí, né? Mas a gente volta logo para conversar sobre esse tema aí social, tá bom? Nesse dia nós estamos conversando sobre a questão da organização social e participação popular, comunitária, né, como as pessoas se conectam pela democracia para organizar a sua vida, melhorar o seu bairro, a sua cidade, o seu país, né? Para isso nós temos aqui o Alexandre Merren, que ele é educador social e é consultor com uma longa trajetória, né, com uma experiência, principalmente uma experiência muito grande na questão rural e agroecológica, né, além de outras, e temos também a presença da Rosana Soares, que ela é ativista social, educadora popular também, com uma experiência muito intensa no trabalho urbano, da organização comunitária urbana, e ela falou no outro bloco, de uma forma, né, um relato muito bonito sobre a questão do Morro da Conceição, como ele se transformou, como ele se organizou e se tornou até um exemplo para vários lugares, né? Vamos passar para ela falar um pouquinho mais, porque ela estava falando sobre essa importância dessa questão da política local. Sobre a questão que você colocou da ideológica. Eu gostaria de dizer que eu nunca fui apresentada na igreja Karl Marx. Eu não sabia quem era. Tudo que eu ouvia, todos os questionamentos eram feitos realmente a partir dos ensinamentos de Cristo. Então, a gente não estava discutindo comunismo, né? Nem na igreja, e vale salientar que nem nas organizações de bairro, nos grupos. O que havia ali era uma solidariedade para a gente sobreviver à situação adversa. Porque só sabe o que é subir uma ladeira com lata d'água na cabeça, uma ladeira sem asfalto, quem vive isso, né? Então, as pessoas que estavam com problemas
se juntavam para resolver seus problemas e procuravam as autoridades que tinham a obrigação de resolver. Se isso era uma ação subversiva, comunista, para a gente era uma ação de sobrevivência, né? Não havia ali um questionamento intencional ao sistema. Só que quem é excluído, se resolve sobreviver, incomoda a quem é da elite. Isso é natural do processo de dominação da sociedade, né? Mas, enfim, o Morro da Conceição segue sua organização. O Conselho de Moradores passa, então, a ser a instituição social pública, né, que organiza o bairro em torno dos temas que eram precários. E depois a gente vive um outro momento que é uma organização por temas de interesse das pessoas, tipo a organização de mulheres, né? A gente teve grupo de mulheres lá no Morro, já discutindo a temática do feminismo, no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, assim, várias discussões aconteceram e uma delas, que persiste até hoje, é o trabalho com a pessoa deficiente. A gente tem no Morro uma instituição, CERVAC, Centro de Reabilitação e Valorização da Criança, que é um trabalho reconhecido internacionalmente e que nasce dessa organização, dessa forma de fazer coletivo, de enfrentar os problemas juntos. Né? Então, até hoje, o CERVAC sobrevive numa situação de precariedade, né, pela questão econômica, mas enquanto organização social, ela é pujante. Ela é Agora, viva. como é que vocês veem isso, meus queridos? A gente vive num mundo, parece, né, pelo um lado tão individualista, né? Eu acho que, assim, claro, cada um tem que cuidar da sua vida, é normal, mas parece que esse aspecto comunitário ele foi tão ferido, assim, né? Parece tudo você vê o consumo, você vê a mídia, você vê o apelo, né, mercadológico, tudo é o herói, é o indivíduo que sobressai, é o sucesso, é o cara que, né, que comanda. Como é que pensar a organização social, que é uma coisa tão de desempoderar um e empoderar mais vários, né, e democratizar e tornar mais... Como é que... Não é desafiador, Alexandre? Então, há uma ideologia por trás disso e um projeto político. A ideologia em que você precisa acumular para ser mais, para ter mais, né? E estabelecer relações de dominação. E nesse processo de acumulação e de exercício de dominação, o movimento que acontece é um movimento individual, né? Não é um movimento coletivo. Apesar de que, se a gente for olhar, por exemplo, a legislação, o coletivo tem mais importância do que o individual, no sentido de que responde a necessidades maior. Quer dizer, ele se antecipa aos interesses. O direito público, ele coloca exigências sobre o espaço privado, né, de maior força. E, infelizmente, o que a gente tem visto é que esse movimento individualista, esse movimento do que o meu é primeiro, da farinha é pouco, o meu pirão é primeiro, e leva a um processo de desintegração social, expressões de violência, cada qual cuidando de si, né? E o que Rosana vinha falando era exatamente o oposto. Vamos dizer, as pessoas conseguem sobreviver de forma mais harmônica na medida em que elas começam a se preocupar com as outras pessoas, né? Na época, eu morava também no Morro da Conceição, houve uma campanha que era em relação à questão da violência, que era distribuídos apitos para que, se alguma mulher estava sendo agredida, e você, como morava muito perto, mora perto da outra pessoa, você ouvia e começava a apitar. Havia um movimento, no movimento de mulheres, um canal de comunicação que era um apito para dizer: tem alguém sendo agredido por aqui. E cessava a violência nesse sentido. Então, o que a gente tem visto é que, por um lado, existe esse movimento, mas a gente não pode negar também que existem espaços e organizações que vêm crescendo na sua capacidade organizativa. Se a gente for ver as cooperativas, as associações de agricultores e agricultoras, as associações que vêm cuidando, organizações que vêm cuidando, por exemplo, dos espaços agroecológicos, fazendo ligações entre grupos de produtores e grupos de consumidores. Então, tem uma nova sociedade nascendo aí. A gente precisa observar
O espaço da Feira Agroecológica é um espaço bastante oportuno para isso, porque liga a cidade e o campo. Existe um diálogo direto entre os consumidores e produtores. Não é só uma relação de compra e venda, de você pegar o produto. Você vai conhecendo as pessoas, o espaço, né? Então tem algo acontecendo nesse sentido, de fomentar o coletivo. Nesse ponto aí tem toda uma dimensão também ecológica, sistêmica, né? Porque você comprar um produto desse, assim, orgânico ou da agricultura familiar, você vai estar ajudando a questão social também. Isso. E a poluição, o nível de agrotóxico que hoje é tão grande, né, esse modelo de monocultura todo, né? Como é que você vê esse movimento da agroecologia? Você que tem acompanhado, você falou os conferências nacionais, né? Isso aumentou, diminuiu, né? Então, sem dúvida, a sociedade brasileira e internacionalmente também vem acontecendo isso. As pessoas estão se dando conta de que esse modelo de agricultura que traz a monocultura, que vem com os agrotóxicos, que fortalecem essa perspectiva do transgênero, que serve a grandes interesses econômicos, esse movimento está na contramão da história. A história vai apontar para uma outra direção mais sustentável, com maior cooperação entre as pessoas, né? Com maior cuidado com a natureza, né? O que o capitalismo trouxe enquanto a terra como objeto de exploração, como recurso, ela não pode continuar sendo tratada mais assim. A gente está vendo muitas pessoas falecerem porque se intoxicaram, pessoas que comem uma comida que não tem cara de comida, se a gente for ver direitinho. Se a gente for analisar as comidas que têm sido servidas em vários espaços no shopping center, nas lanchonetes por aí, não tem cara de comida. Não é comida de verdade, né? Inclusive o movimento agroecológico traz isso, vamos dizer, comer é um ato político. Comer revela a possibilidade de comer isso ou aquilo e de você escolher o mundo que você quer sustentar e que quer viver. Se é um mundo de exploração, de envenenamento das águas, da terra, do ar, ou um mundo onde a gente vê, percebe, se sente bem, um mundo solidário, um mundo em harmonia com a natureza, com águas saudáveis, puras, né? Com um espaço de terra agradável, né? Diferente de vocês passar por uma grande monocultura, onde você tem um espaço monótono, de um dono só normalmente, né? De relações de trabalho de exploração, né? Com um processo de acúmulo, né? E dominação de uma família, ou de uma pessoa, ou de um grupo econômico. Diferente da agricultura familiar. Se a gente for ver direitinho, só um dado. Sim. 70% do que a gente come no Brasil vem da agricultura familiar. 70% vem da agricultura familiar. São dados que evidenciam a pertinência, né, desse grupo importantíssimo, né, da agricultura familiar. Isso tem crescido, tem sido mais reconhecido, entende? E eu tenho acompanhado isso e tenho visto com muita alegria o quanto esse movimento é criativo. A agroecologia é uma ciência, a gente tem todo um grupo de pesquisadores a partir da Associação Brasileira de Agroecologia. Está começando um curso agora. A Universidade Federal Rural, uma graduação, né? Tem até uma graduação em agroecologia. Olha que interessante, né? Uma graduação em agroecologia da Universidade Federal Rural. E essa semana abriu a inscrição para um curso de doutorado em agroecologia, com a Rural também, a universidade lá do Vale de São Francisco, né? Então a gente está vivendo um movimento de reconhecimento, tanto social como político, porque esse movimento também tem sido respeitado, apesar de a gente estar hoje num governo que não tem aberto espaços, nem dedicado políticas públicas para isso, mas a gente vem vendo que na academia, no movimento social e na sua organização de práticas sustentáveis, isso vem avançando. Agora, Alexandre Merrim, você que é educador, sou professor, tem muitos professores também, educadores, que nos assistem aqui, né? O que mobiliza mais as pessoas? Porque às vezes até elas ouvem isso, ouvem alguma coisa, tem alguma informação importante. A gente sabe que a informação é muito importante. Mas para você tirar as cadeiras da cadeira, para você levantar e agir, modificar, por exemplo, um hábito de consumo, você mais participativo, o que na sua experiência com pessoas, que eu sei que é muito ampla e grande e longa, né? O que você vê que tem mais efeito as pessoas se mobilizarem e dizer agora isso é meu valor também?
Então, eu acho que tem algumas mudanças que a gente precisa se dar conta que a gente precisa fazer. Primeiro é essa pergunta: qual é o mundo que eu estou alimentando? É uma opção, é uma escolha. A gente está alimentando grandes grupos econômicos internacionais, ou a gente está alimentando comunidades produtoras de alimentos. Se a gente vai a um supermercado cuja sede é na França, como Carrefour, o Walmart nos Estados Unidos, ou outros, né? A gente está alimentando esse outro mundo. Mas se a gente vai na feira agroecológica e é capaz de conhecer o agricultor que produz e que você consome, é capaz de trocar informações, você vai ver que estabelece uma outra relação. Então, primeiro é fazer essa escolha. Precisa sair da cadeira e ver. Existem feiras agroecológicas em praticamente todas as regiões da região metropolitana. São espaços agradáveis, cujo você pode tomar um café da manhã, conversar. Por exemplo, amanhã, na sexta-feira, melhor, no sábado de manhã, tem um espaço na Várzea, na Praça da Várzea, onde as pessoas usam o espaço como espaço de diálogo, de compra de produtos agroecológicos, mas também como espaço de diálogo. Comunitário. E é super importante. Todo sábado de manhã existe esse espaço na Praça da Várzea. E existem feiras com mais de 20 anos, como a Feira da Graça, né? Das Graças, onde, de fato, a gente tem uma outra prática que não tem cheiro de comércio. Tem outros cheiros, tem outros sabores da solidariedade, da relação, né, de uma postura mais saudável e que aponta para um outro mundo, né? Quantas coisas se pode fazer também no nível comunitário de organização das comunidades, né, hortas comunitárias, organizações sociais, né, e de potencializar as pessoas. E na sua experiência, assim, o que também mobiliza mais as pessoas, além da própria informação, que é fundamental? Eu acho que existe um fator cultural que é determinante, né? Que faz parte da resistência a esse modelo de isolamento, de egoísmo, né? Então, assim, existem elementos culturais que nos acompanham e que estimulam a busca por alternativas a esse mundo do individualismo. Em relação, fechando o Morro da Conceição, essa experiência de lá, ainda hoje, é uma referência para a comunidade se organizar em torno de outras questões, como cultura, mas as práticas permanecem. Eu passei 12 anos na Prefeitura de Recife trabalhando no orçamento participativo. Nós reuníamos por ano em torno de 100 mil pessoas. Nossa, 100 mil que participavam para escolher as prioridades de ações na cidade. E vivenciamos muitos momentos em que comunidades diferentes se reuniram para aprovar uma demanda de uma das comunidades. Nova Descoberta tinha uma população que morava em casas de plástico. E as comunidades ao redor não demandaram para si, se juntaram todas para demandar para aquela comunidade. Então, a exclusão propicia isso. É uma forma de resistência. É você se unir para resistir e para conquistar. Isso não é de hoje, isso é histórico para a humanidade, né? Só que, depois desses 12 anos, o país inteiro desistiu de trabalhar com participação, os vários governos do país. A gente ainda tinha no governo federal conselhos atuantes, que o atual presidente já retirou uma porção deles, né? Desativou. E esses espaços foram espaços conquistados pela sociedade no período de redemocratização do país para garantir o controle social dos órgãos públicos, né? Então, a gente perdeu isso. Quando a gente perdeu, eu fiquei alucinada. Eu disse, o que é que está acontecendo? Eu não estou entendendo. E fui fazer história na Rural. E comecei a observar a juventude que estava lá, né? Eu chego e percebo que o pessoal tem um sentimento muito grande de revolta com a democracia representativa, sem se sentir representado pelo modelo, não só pelas pessoas, mas pelo modelo político do país, não representa essa juventude. Percebi que a juventude que está, pelo menos lá na Rural, é um pessoal que está engajado na agroecologia, né?
no que prega a agroecologia, existe uma simpatia por isso, inclusive as práticas são nessa linha. E percebi também que já não era mais o presencial o mais relevante. Um instrumento que serviu para desagregar as pessoas começa a ser usado para reagregar, né? Possivelmente, grande parte dessas mobilizações que estão acontecendo no país, elas estão acontecendo via grupo de WhatsApp, grupo de Facebook. A juventude está reconstruindo, sem sair da cadeira, reconstruindo relações de discussão social e política. Interessante, que a gente também já analisou algumas vezes aqui a questão dos prós e contras, né, nesse mundo virtual que às vezes aprisiona a pessoa completamente, né, justamente, né, num lugar fechado e totalmente virtual, né, e fake, também muito fake, mas também a gente acaba sabendo muita coisa, se comunicando, né, as pessoas se organizam muito e conhecem muitas coisas dos outros lugares do mundo através do mundo virtual. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos logo a conversar sobre o nosso tema aqui da organização social, tá bom? Estamos de volta conversando hoje sobre a questão da organização social e popular. E os nossos convidados falavam da importância, né, dessa participação, os desafios também, como mobilizar mais as pessoas, né? Que um dos pontos que a gente falou que a gente vive uma vida muitas vezes tão virtual, tão fechada, né? Cada um tanto no individualismo quanto nas suas casas, nos seus apartamentos, né? E às vezes só participa virtualmente das coisas, né? Eu queria trazer para vocês que pontos pode estimular mais essa participação democrática, popular, seja a área mais rural, né? Seja a área mais das comunidades urbanas, né? O que vocês acham dessa participação, assim, da implementação disso? Eu queria trazer um elemento que super importante, que é a herança aqui desse pernambucano internacional que é Paulo Freire, né? Ele diz da importância do diálogo como exercício de humanidade, né? E de um diálogo que, de fato, a gente possa ter uma escuta atenta, uma escuta ativa, né? Um acolhimento ao outro. Isso em diferentes espaços, que seja no espaço da moradia, no espaço da igreja, no espaço da associação, dos conselhos de moradores. Então, o primeiro elemento é, quando a gente dialoga, é bom. É bom para o coletivo, é bom para as pessoas, faz bem, as pessoas se sentem mais felizes. A outra é da necessidade da gente ler o que está acontecendo. Quer dizer, o país hoje vive um momento de desnorteamento político. A gente tem uma declaração de manhã, à tarde nega-se o que de manhã se disse, à noite volta o que se de manhã afirmou. Então, o que de fato a gente está precisando é ter um exercício de análise crítica do que está acontecendo. E os espaços coletivos, eles são importantes desde que haja diálogo. Infelizmente, a gente vem observando em diferentes famílias, em diferentes grupos, um certo cultivo ao ódio, à negação de determinados fatos históricos. Então, eu acho que na medida em que a gente consegue propiciar espaços de diálogo, de análise crítica, em que a gente possa trocar experiência, entender melhor o que aconteceu na história, né? Entender que houve períodos de... A gente viveu praticamente 21 anos num processo de violência, de exclusão de cidadania, né? Que foi a ditadura militar. A gente não pode aceitar mais que isso volte. Práticas que inibem a participação, práticas que fragilizam a cidadania, a gente tem que superar. Os espaços públicos, então eu disse da Feira da Várzea, por exemplo, Feira Agroecológica da Várzea, o espaço agroecológico que eles chamam Marielle Franco. O assassinato da Marielle é a expressão da intolerância de grupos políticos, né, milicianos e também da elite, de que outra sociedade que estava sendo gestada e estava sendo vivida está sendo agredida e negada. Então, essa prática que, de fato, tolhe as pessoas, dessa prática que censura determinadas ações, isso tem que ser superado.
Tudo bem, a gente tem resultado das eleições que elegeu esse governo, isso não significa que não seja possível que a gente possa conversar na perspectiva de dizer, não, a gente não concorda com esse tipo de coisa. E isso é democracia, expressar o que sente. Se a gente for ver essas duas últimas manifestações que a gente teve, tanto no dia 14, né, como no dia 30, né, o 14 agora de junho, que vai ter a greve geral, vai ser um espaço de expressão da expressão política de grupos, de organizações, de pessoas que estão insatisfeitas com essa prática. A educação popular, ela fortalece processos coletivos, dialógicos e que apontem para uma mudança da sociedade. E aí presentes nas comunidades da periferia, presentes na zona rural, através dos sindicatos, associações, grupos, do pessoal do MST, né? Pessoas que estão, porque houve no Brasil uma mudança, e Rosana, quando conversou, para mim ela expressa bem. Havia uma luta pela sobrevivência, que chegou um momento que as pessoas se deram conta de que tem direitos. Direito à água, direito à educação, direito à saúde. Então, quando você luta por algo que é direito seu, a postura é diferenciada. E essa foi uma conquista desses últimos 20 anos. Eu quero focar na pergunta que você fez. Né? Como conseguir fazer com que as pessoas tenham atitudes, né? Que se contraponham àquilo que está sendo ruim. Isso nunca foi fácil, né? A gente fala da experiência do Morro da Conceição com muita alegria, mas nunca foi fácil, inclusive foi combatido. E hoje em dia, essa instituição que representava essa luta está na mão de grupos que há 8 anos não fazem uma eleição, né? Porque é o projeto que move, é aquilo que Merrim colocava. Qual é o mundo que eu quero? Qual é a sociedade que eu quero? Se eu sei que essa sociedade que está aí não responde a um modelo de vida que eu quero para mim, para meus filhos, para minha família, eu preciso também saber o que é que eu quero, né? Porque eu posso dizer, está ruim, eu sou uma excluída, eu quero viver uma milionária e reproduzir o mesmo modelo. Mas se eu acho que o mundo que está aí dá para todo mundo viver bem, respeitando um ao outro, distribuindo as riquezas, né? Porque terra não tem dono, gente. A terra, ninguém plantou, né? A terra, ela já existia. E é onde está a maior força do poder econômico, é a partir da terra, da forma de usar a terra. E a terra que alimenta, é a terra que dá vida, né? Então, assim, se eu compreendo que todos nós temos direito a uma vida digna e abundante, eu vou ter práticas que levem a isso. Eu preciso convencer as pessoas a também lutarem por isso, a partir da prática de cada um. Eu não posso ser uma professora, vir a ser uma professora que ensina a meus alunos que deve ser assim, eu ter práticas contrárias. Eu preciso ser coerente. Então, as mudanças, elas só vão acontecer a partir de cada um de nós. É interessante ver porque a nossa sociedade, segundo alguns autores, foi produzindo um grande nível de desenraizamento. Você falou terra, você falou relações comunitárias, sociais, culturais, né? A vida no chão, né? Que inclusive dá origem à palavra humildade, né? Humus é terra, esse é o homo, é o homem, nós somos seres da terra, né? Mas esse mundo virtual que nós estamos, um mundo de individualismo, o mundo dos shopping centers, o mundo parece que ele desenraiza tantas pessoas, né? Consumo. E aí parece que é mais difícil participar e viver mais a vida comunitária, viver mais a vida natural, a vida da natureza, das árvores, das plantas, né? Eu só quero, para terminar, acrescentar uma coisa ao que o Merrim colocou. Quando a gente fala diálogo, às vezes a gente acha que o diálogo é o que eu falo. E eu considero que o diálogo é o que eu escuto. Sim. Eu só vou conseguir ter boas relações com o meu semelhante se eu for capaz de ouvir. Que eu acho que é um grande mal nosso. A sociedade atual, aqui Boal chama de sociedade líquida, né?
as informações não ficam, recebo a informação agora, daqui a pouco ela foi embora. E eu não dialogo, eu não converso, eu não escuto. Né? Em meio a essa problemática toda que a gente levanta aqui, né? A gente traz tantos problemas que a gente traz aqui, a gente tem que respirar, mas a gente sempre fala também das coisas bonitas e das soluções. O que vocês, nessa caminhada, né, Alexandre, Rosana, o que vocês veem assim, da vida, né? A beleza, a resistência humana das pessoas em meio a tantas situações de egoísmo, né, e perda de solidariedade, tudo isso que a gente está vendo, a gente sabe disso. O que vocês trazem como bonito nessa caminhada do humano? Eu tenho convivido com diversos grupos indígenas, da periferia, da zona rural. Uma coisa que sempre me chama a atenção é que há um sentimento de esperança presente. Esperança de que vai ser melhor o amanhã, né? Uma outra coisa é que as pessoas têm sido, ao longo da história, extremamente solidárias. Extremamente solidárias. Apesar de que se quer afirmar que é o herói quem salva, na verdade existe uma rede de solidariedade invisível, muitas vezes, né? Que é capaz de dividir um saco de cuscuz com a vizinha, né? Uma xícara de óleo, né? Então, a esperança e a solidariedade são dimensões presentes na cultura humana, né? E na cultura popular isso é estratégia de sobrevivência. E todo o processo de volta ao mapa da fome que a gente está vendo, né, tem evidenciado uma política absurda, né, de negação de direito e de conquistas de direito. E eu não tenho dúvida de que a capacidade de resistência e de organização da população, movido por essa esperança, o Paulo Freire inclusive fala do verbo esperançar, ou seja, ter ações que fortaleçam e fomentem a esperança. E que não é esperar. E que não é esperar passivamente. É você se organizar, é você conversar, é você poder dizer o que você está sentindo e pensando. Sim. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse mundo, o Eduardo Galeano dizia que esse mundo está grávido de um outro mundo. Um outro mundo que vai nascer, está sendo gestado, a gente já sente isso, né? Diferente da gente que, sei lá, dos anos 70, 80, que iniciou a nossa militância nos anos 80, 90, né? Ou seja, há um processo de mudança e transformação, que a terra não é mais encarada como recurso, mas como mãe, que tem que ser tratada, né? Então, tem apontado indicadores. Só não vê quem não quer, né? Então, eu quero dizer que nós não combinamos a fala, certo? Eu ia exatamente falar da solidariedade e da esperança de que é possível, né, sobreviver e mudar a realidade adversa. Mas a sua pergunta me fez lembrar mais uma vez do padre Reginaldo Veloso, que ele já dizia o que o Papa Francisco está dizendo: o bem vence o mal. A questão, segundo o padre Reginaldo, é que a mídia divulga mais o mal. É muito difícil você ver a preocupação da mídia com a divulgação das boas ações, das boas práticas, né? Das ações comunitárias. Quer dizer, um programa como esse aqui, por exemplo, ele não é comum, né? Então, a gente tem que ser bem realista e perceber que, nesse ponto, eu acho que as redes sociais, elas possibilitam a visibilidade dessas ações. Como você diz, algumas coisas que chegam são importantes para a gente saber o que está acontecendo no campo, né, da organização do povo, dos espaços que você pode frequentar, quem está buscando algo novo. Eu tive a grata experiência de estar na inauguração do Armazém do Povo, né? Armazém do Campo. Do Campo. Né? E assim, sem terra, né? É um espaço maravilhoso de convivência e que permite que você adquira produtos, né, sadios, né, que garantem uma boa qualidade de vida. Então, assim... Esse armazém é o que fica na Rua do Imperador, né? Que foi o Sem Terra abriram, ele todo uma proposta ecológica. Eu conheci, estive lá, eu achei incrível, porque... Claro que o preço é um pouco maior, sempre que também a questão orgânica, todo um trabalho de pequeno, né? Até o transporte, tudo, mas é incrível, porque aí sem agrotóxico, né? Um trabalho de agricultura familiar, e tem restaurante, tem
desde café... Vai ter uma universidade espaço de popular. convivência, né? Agora, em relação a essa questão dos preços, as feiras, elas não diferem... Sim, as feiras agroecológicas, elas não diferem dos supermercados. Isso. São produtos que são diretamente comercializados e que têm uma qualidade incrível, né? E aquele é um espaço onde eu também de convivência para mim, com os produtores, com as pessoas que são também freguesas desses espaços. E a gente fala muito aqui sobre os sonhos. Eu gosto muito de uma metodologia que se chama os sonhos do dragão, né? Dragon Dream. Os sonhos de vocês. Pode ser pequenos sonhos também, pequenos, maiores. Você, né, Mer? Eu sei que a gente tem uma participação numa ecovila lá em Aldeia. Eu acho que pode falar um pouco desse sonho. O espaço da Ecovila ele tem sido um espaço de realização para pessoal, né, e de um grupo. Né, Fale um pouquinho do que é a Ecovila, basicamente. A Ecovila Aldeia, né, que fica ali no quilômetro 7, é um espaço que está sendo construído, na verdade, um projeto de convivência e de relação com a natureza. É um espaço de ter relações mais saudáveis, né, de relações sustentáveis com a natureza. A gente vem, nesses últimos tempos, iniciando um processo de produção agroecológica e também de criação, né, de alguns animais. Né? A gente quer que esse espaço possa também oferecer a outros grupos, né, como um espaço também de capacitação. Né? Tu tem algum contato, a pessoa queira conhecer esse projeto, ou olhar alguma coisa sobre isso, algum contato seu que você deixar aqui para nós? O meu telefone é 9, né, o prefixo 81, 97907-6696. Pode repetir? Devagar. 97907 7907 6696. 6696. Tenho assim 7907 6696. E tem sido um espaço de prática para mim, de dizer a relação com a natureza, ela traz um ritmo diferente, um jeito diferente de pensar. Hoje de manhã mesmo passei a manhã toda lá alimentando a terra, né, cortando, podando e fazendo com que a terra tenha a sua alimentação para também produzir alimentos saudáveis. Nós temos 30 segundos para a Rosana. Bem, o meu sonho é que a gente consiga que esse país volte a avançar e que a gente consolide o respeito às diferenças, a população negra, as mulheres, a população LGBT, a juventude negra que está sendo exterminada, que venha a ser protegida. Então, eu sonho com uma sociedade onde todos nós possamos alcançar a felicidade. Para mim, permanece sendo um sonho coletivo, uma felicidade coletiva. Muito bom, né? Então, está muito interessante esse assunto. Antes de encerrar, vou lembrar também o nosso programa de rádio, né? Realidades do Cotidiano à Luz do Saber, que é na Universitária FM 99.9, todo domingo às 18 horas, né? No 99.9 FM. O nosso e-mail para contato, realidades.tvu, agora do caso da TV, né? realidades.tvu@gmail.com. E agradecemos muito aqui a presença dos nossos, né, convidados, a Rosana Soares, que é uma ativista social, e também o Alexandre Merren, que é educador popular e consultor na área. Obrigado a todos e até a próxima.